Fala aí, nação azul. Após a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana, houve uma notícia polêmica aí do Matheus Pereira. Vamos ver o que que o nosso querido Valdir Virgão aí do canal da página aí Cruzoeiro disse aí, né, de uma notícia, falou aí de uma notícia que o Jorge Nicola divulgou aí nesta manhã. Vamos ver o que que ele disse aqui, ó. Pessoal, vamos lá para mais uma confusão envolvendo o Cruzeiro, o nome do Cruzeiro, o Matheus Pereira e tudo mais, né? O jornalista Jorge Nicola, né, o Léo Dias do futebol, recebeu a informação aí de empresário, de jogador da Toca, falando que os atletas estão. Coisinha, deixa ele falar aí a notícia dele. Olha, presta atenção aí no que ele fala e depois a gente tira as conclusões, velho. Bora de notícias, deixa eu começar com informação importante no Cruzeiro. Durante a partida contra o União, derrota escandalosa contra um time horroroso, um empresário de um jogador titular do Cruzeiro me mandou mensagem para contar que as ausências do Matheus Pereira nos jogos do time na condição de visitante voltaram a incomodar o elenco. Só para lembrar, já existia no ano passado uma insatisfação de alguns atletas, não dá para tratar como algo coletivo, por conta de privilégios que o Fernando Diniz daria ao camisa 10. O tempo passou, o Diniz caiu, mas agora, por conta da gravidez para o primeiro filho do Matheus Pereira, a gravidez da esposa dele, o Matheus tem sido retirado das partidas como visitante. Enquanto eram só jogos treino, a percepção que eu tenho depois de ouvir desse empresário, a coisa estava toda ok. Ele não enfrentou, por exemplo, o Botafogo no Rio de Janeiro e não foi a Bragança Paulista jogar contra o Red Bull Bragantino. Mas isso tem causado interferência também no time principal e nos jogos grandes. Eu sempre me pergunto por que esse tipo de notícia é só no Cruzeiro. Você não consegue ver isso em nenhum outro lugar. Só no Cruzeiro que tem esse caos, né? E aí vira um inferno na rede social, os caras ganham mídia, ganham audiência. Eu acho que é por isso, né? Porque É. falar problema do Cruzeiro dá audiência, né? Desde aquela matéria do Fantástico 2019, esse caos danado, né? É sempre falar mal do Cruzeiro da mídia. Agora, que tipo de notícia, né? Isso ajuda, isso agrega em quê? E será que é verdade ou não? Aí você começa até a querer acreditar que é verdade, né? Porque a gente fica vendo os jogos esse do Cruzeiro, que o time não engrena. O Matheus Pereira tá para um mês aí para acontecer o nascimento do filho, não vem, não vai, fica esse vem, não vai, e o time precisando de um jogador como ele, deu a confusão dele sair do clube, e ficou, e esse caos, né? A gente não consegue resolver nada, e vem problema desde o passado. A gente fica sabendo de um murmurinho, de discussão do Matheus Pereira com o Alexandre Matos, que tem problema, um conflito na diretoria com alguns jogadores, aí volta esse caos que a gente não sai do lugar, mano. O Cruzeiro parece que é um barco que não tem remo e só vai afundando cada vez mais. Incrível, cara. Pessoal, vamos lá para mais uma confusão envolvendo o Cruzeiro. Pessoal, essa aí que saiu a notícia aí do Jorge Nicola aí. E, cara, fica difícil não acreditar, né? Como diz aí o Valdir Virgão, de uma notícia dessa. É lógico aí que o Jorge Nicola não passa muita confiança nas notícias dele. Mas, cara, o Matheus Pereira não vem jogando, né? O, o Gabigol, os outros jogadores aí, com certeza deve ficar meio pá, né? Pô, o cara não tá jogando e tal. Falta um mês ainda pro filho dele nascer. No último jogo, o Matheus Pereira entrou e não fez nada. Não, não saiu do lugar. Muito lento. Um jogador, assim, que a gente precisa dele e ele não vem entregando boas partidas aí no Cruzeiro. A última derrota do Cruzeiro aí na Sul-Americana contra o União, nós precisávamos dele porque é ele que faz as jogadas de criação ali. O Cruzeiro teve poucas chances de gol, né? É lógico que ir na Argentina e jogar contra o União é difícil. Contra qualquer time da Argentina é difícil jogar lá na Argentina. E essas notícias assim, cara, isso vai acontecer o resto do ano, porque vai ter jornalistas assim que vai querer tumultuar o Cruzeiro, sim, tá? Pessoal da Itatigalo, da esse Jorge Nicola, o pessoal aí de fora, né, que tá incomodado com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi o time que mais contratou na janela. Assim, não demonstrou ainda o futebol que precisa ser demonstrado, que todo mundo espera, né? Porque
são contratações gigantes, né? Contratações grandes. E o Cruzeiro ainda não demonstrou ainda equilíbrio, não demonstrou aí futebol. Então muita gente agora vai pegar no pé do Cruzeiro. E a gente cruzeirense, a gente que é do noticiário do Cruzeiro, a gente que fala do Cruzeiro, a gente tem que ter sabedoria para não cair nisso, tá? Se tiver alguma coisa interna ali do Cruzeiro, tem que ser resolvido interno. As notícias não podem sair assim, tem que ter um máximo sigilo aí sobre as notícias do Cruzeiro, porque, cara, qualquer coisinha que sai é problema. Aí o Jorge Nicola falou que empresário de jogador aí que ligou pra ele falando que o ambiente no Cruzeiro não tá muito bom, tá muito tumultuado, não sei o quê. Tem que ver isso aí, cara. As notícias não podem sair dessa forma, porque isso prejudica demais o time, né? Não tem explicação o porquê o Cruzeiro jogou tão mal lá na Argentina contra esse time feio. Se esse time fosse aí um time melhor, teria feito 3, 4 gols aí fácil, né? Sem falar de Wallace, Christian, não sei por que que o Leonardo Jardim insistiu no Wallace e no Christian, né? Entrou com essas peças alternativas aí no jogo importante da Sul-Americana. Então, é lógico, né? O cara tá no elenco, tem que jogar, mas, porra, vai entrar logo num time titular aí que deveria ser com o Mateuzinho, com o Matheus Pereira, com o Lucas Romero, né? Muita gente fala, ah, mas o Lucas Romero tá jogando nada. Cara, jogador nenhum, se ele não tiver sequência de jogo, ele não vai jogar, né? Porque ele não tem ritmo de jogo. Ele precisa ter um ritmo de jogo para ele conseguir demonstrar o seu futebol, né? Aí o torcedor modinha quer criticar, ai, mas o Lucas Romero também tá arrumando nada. Cara, o Wallace não vem arrumando nada desde quando chegou. Isso não é de hoje. O Wallace vem jogando muito mal mesmo. Nem parece o Wallace que foi para a seleção brasileira, que foi campeão olímpico, porque naquela época lá o Wallace ele era banco, né, na seleção, mas no Grêmio ele jogava bastante, né? Ele juntamente ali com o Mateuzinho, tem que ver o que está acontecendo, porque não é normal o Wallace estar jogando tão mal igual tem jogado, né? Tem que ver o que se ele queria sair, se ele quer sair, tem que ver o que está acontecendo. Porque não pode um jogador como ele ficar no Cruzeiro comendo dinheiro do Cruzeiro e jogando mal, né? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Tem que tomar providência. Quer sair? Vai. Tchau. Sai na janela do meio do ano. Creio que muito jogador do Cruzeiro vai sair na janela do meio do ano. Tenho certeza. Inclusive, acho que o Peralta saiu, né? O Peralta. O Wallace também tem que sair, cara. Né? Já que não tá tendo sequência, empresta o jogador, né? Manda ele aí pra um time pequeno aí, sei lá. Um Bahia, né? Sei lá, um Atlético Paranaense jogar Série B. Já que não quer jogar aqui, vai jogar Série B, porra. Ué. Cruzeiro também não pode se prejudicar com os jogadores que não quer jogar futebol, ele tem que ser conjunto. Imagina, o William tá correndo pra caramba ali. Fabrício Bruno vem jogando muito, correndo pra caralho na zaga. Aí tem ali o Matheus Gamarra que não ajuda o cara. Aí tem o Wallace também que não ajuda a marcação. O segundo, primeiro o gol que saiu no último jogo, tá na conta do Wallace também, porque ele foi tirar a bola e furou, né? Então, é um jogador que parece que não tem vontade de jogar no Cruzeiro, né? E jogadores assim que não tem vontade de vestir a farda, tem que sair fora, cara. Tem que sair porque prejudica demais o Cruzeiro. Aí fica saindo essas notícias aí que prejudica demais o elenco, fica um trem mais conturbado aí, né? Então, imagina toda derrota que o Cruzeiro sofrer, tem que ficar saindo essas notícias aí que o time não jogou porque não sei o que, não sei o que. Cara, não dá, pô. Não dá. O Pedro Lourenço tem que parar de ficar falando demais. O Alexandre Matos tá mais na dele, mas o Pedro Lourenço tem que ficar na dele também, né? Começar a rejeitar entrevistas, essas coisas, porque
O cara abre a boca, fala demais, né? Fala muito das coisas que acontecem no Cruzeiro. Então, o povo de fora, né, a imprensa de fora fica doida. Fala, não, o Pedro Lourenço soltou isso aí, tal, tal. Então, aí fica criando as coisas aí pra prejudicar o Cruzeiro, né? Então é isso aí, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. É notícia importante, é bomba. Então, se inscreve aí, deixa o like. E é isso aí, vamos pra cima.